Olá, tudo bom? O meu nome é Andréia Modesto, eu sou astróloga. Esse é um canal de astrologia um pouco mais solto, um pouco mais espontâneo. Minha intenção é mostrar o meu trabalho e passar algumas informações para vocês, mas não de maneira tão didática. Isso eu estou fazendo sobre o clube de membros, no clube de membros, e eu vou falar sobre isso depois. Eu dei um tempo num tema que eu vou abordar agora, que é um tema muito delicado e muito mais difícil e muito mais profundo, que é o tema da sombra. É o único livro que eu encontrei sobre sombra realmente forte e bom dentro da astrologia, não fora da astrologia, dentro da astrologia, é o velho livro da Liz Green, Astrologia do Destino. Foi o que eu encontrei assim mais próximo do que possa representar a sombra. O Jung tem livros sobre a sombra, a Marie-Louise von Franz tem livros sobre a sombra, porque é um conceito que o Jung explorou bastante. E muitas pessoas acreditam, e faz algum sentido, que a sombra seja as características do signo oposto. Então, pode ser, você pode ter, por exemplo, um ariano que no casamento dele, ele é mandado pela mulher. Tem uma expressão ruim, vulgar, chamada pau mandado. Então, dentro do casamento, esse ariano cede o tempo todo, é a mulher quem manda, é aquele tipo de casal que você está conversando com eles e ela bate na perna dele enquanto ele fala e ela interrompe, fala em cima e nega o que ele está falando. Então, esse é um ariano realmente que a sombra dele é esse casamento difícil que ele tem, aonde ele tem características de submissão que todo mundo percebe. A sombra não é aquilo que todo mundo percebe, né? A sombra, nesse exemplo, sim, a coisa extrapola esse outro lado dele libriano negativamente, né? Porque a sombra vai ter uma vibração do contrário daquilo que se espera daquela pessoa, mas ela não tem necessariamente uma vibração negativa, porque num dos livros do Jung, ou da Marie-Louise von Franz, porque são os junguianos que vão mais falando sobre a sombra. Tem muito livro bom sobre sombra, e quanto mais profundo e quanto mais difícil de ler, melhor o livro. Se for uma coisa assim muito superficial, desconfia, porque é pesado. Num dos livros do Jung, ou da Marie-Louise von Franz, eles falam, eu não me lembro mais, não consigo citar qual deles, falam, por exemplo, que aquele que foi conhecido a vida inteira pela perversão ou por ser uma pessoa dura de coração, a sombra dessa pessoa, aquilo que ela reprime dentro dela, pode se expressar um dia num ato de bondade, num ato de generosidade que ninguém esperava. Isso não li no livro da Liz Green, isso eu li nos livros do Jung e de outros junguianos, que eu não sei citar, mas até falam que tem um outro exemplo que a cortesã, que a prostituta poderia ser a sombra dela, na verdade, em algum momento que ela se recusasse a ter uma experiência sexual, um período longo de sublimação do sexo. Enfim, eram vários exemplos dentro de um dos livros que colocava que a sombra ela não é necessariamente aquilo que você vai reprimir e que vai ser negativo para a nossa sociedade sempre, mas aquilo que o sujeito reprime dentro dele, que ele não deixa aflorar, porque o ego dele, a maneira como ele se comporta, se estrutura
de um modo completamente diferente. É só um parênteses que eu estou colocando para vocês. É verdade que a sombra pode ser as características do signo oposto, mas eu queria trazer para vocês, e agora eu estou conseguindo falar no assunto, por isso é que eu esperei. Eu já citei aqui, porque foi um tema que me interessou bastante, que o Gandhi, libriano, nascido em 2/10/1869, 1869, teve uma relação dificílima que, aliás, no final não era relação nenhuma, porque os dois não conseguiram se entender e fazer as pazes. O filho mais velho do Gandhi, o Larilau, tem um filme que não foi distribuído no Brasil, metade britânico, metade indiano, que se chama Gandhi Maifada. Ah, eu consegui, quando eu consegui esse filme, há uns 2009, é bastante tempo, eu consegui em DVD, e eu ainda assisti em DVD, consegui 3 filmes. Dei para alguns clientes meus que tinham uma régua muito alta de que não podem errar, de que não podem, né, aquela coisa cristã, me prega na cruz, mas eu não posso errar, eu vou dar outra face, e estavam assim muito dilacerados, porque tinham que tomar atitudes um pouco mais agressivas e tinham que dar limite para algumas pessoas, estavam se convencendo de que tinham que dar outra face para quem já não devia ter batido nem na primeira. Então, assim, eu passei adiante esses filmes, eram DVDs. E aí tem até que tomar um pouco de cuidado se você tiver ainda aonde assistir em DVD, porque eu acho que não está disponível na web. Não é um filme. Quando você toca nessas figuras, como eu vou tocar aqui, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tem todo um tabu, tem todo um cuidado de não macular, de não reduzir. Gandhi não pode ser reduzido à figura de um pai que não se entende com o filho dele mais velho, porque um é água e o outro é vinho, um é água e o outro é azeite. Não pode. Isso é o óbvio. É, então, acho que existe um cuidado muito grande. Só que assim, a relação, e o filme é belíssimo, porque o sujeito não é nem pró-Gandhi, nem pró-Larilau. Ele só mostra que Gandhi foi o pai que a Índia precisou ter, foi um modelo para a humanidade, no seu despojamento, na sua doação, mas como um grande homem de política, não tinha espaço para a família de sangue. A maioria deles não tem. É, e esse rapaz, o filho mais velho dele, que eu nem peguei a data do Larilau, era um menino que gostava de poesia, que queria fazer literatura, que talvez fosse fazer cinema. Hoje em dia ia fazer mídia digital, cinema, ia ser um criador dentro de uma agência de publicidade, gostava de escrever poesia, era um romântico. Enfim, o livro existe, parece que é baseado num livro. Aí talvez vocês consigam encontrar o livro. Tem que procurar Gandhi My Father. Não tem, acho que quase que nada em português. E o nome do rapaz era Larilau. E o filme é uma beleza, porque o filme não é um filme. O filme é um filme sobre uma pessoa que tem um trabalho político, que toma conta da vida dela, que não tem tempo para cuidar, para ser pai de uma criatura sensível, e que vão se estranhar, e que vão se machucar, e que vão. Enfim, o filho mais velho de Gandhi termina a vida morrendo depois do pai, dias ou meses depois do pai, que já morreu depois da mãe, como morador de rua, bêbado, drogado, porque ele rompe com a família rompe com ele tenta se entender com o pai no final, o pai nega. Mas talvez até Gandhi tivesse razão, porque talvez ele só estivesse tentando se entender com o pai. Não estou julgando o Larilau, estou tentando entender a história, porque estava na pior. Tem um período que ele se alia aos inimigos do Gandhi. Enfim, vale a pena tentar achar, pelo menos, o filme, se ele ainda existir.
Aí eu queria colocar para vocês, o João de Deus é canceriano, né? E teve a sombra dele. A minha sombra a minha sombra eu conheço muito bem. Ela não é nem um pouco fácil, mas a gente vai ter aqui o bom de morar num apartamento antigo que é enorme. Tem apartamentos hoje que eu às vezes visito clientes meus que estão doentes ou que nasceu o nenenzinho, que o apartamento todo é do tamanho dessa sala. Agora, o problema de você morar num apartamento antigo é que, assim, tem obra o tempo inteiro, porque você tem que refazer cano, refazer a parte elétrica e é um Deus nos acuda, tem sempre alguém batendo na sua cabeça. O João de Deus é nascido em 24/6/42. Eu não tirei o mapa dele, eu tirei do Alec Baldwin, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que você pode pensar, se ele é nascido em 42, 24/6, ele tem aquele nó do sul em peixes, né? Que é do Paul McCartney, que é de todas as pessoas nascidas em 42, que vão para a música, que vão para a cura. Vou falar aqui mais pertinho de vocês para não pegar o martelo que está em cima do andar. E o que ele teve, eu acho que a gente até pode trabalhar. Capricórnio não é um signo de abuso sexual, né? Se a gente fosse pensar em abuso sexual, em violência sexual, a gente preferencialmente não fala de signo, né? Fala da energia de Plutão, fala da energia de Marte, que são energias de agressividade, e aí contra a mulher. Câncer é o signo mais feminino, a maioria dos cancerianos é, positivos, os rapazes, são uma gracinha, são doces, como os librianos também, positivamente. Gandhi era libriano, mas não tinha nada de docinho. Era um homem que sabia muito bem o que queria, o que precisava fazer, e foi um pacifista a vida toda. Dizem as más línguas, isso eu não sei, que ele era feroz com as filhas mulheres e com a esposa. Não é isso que é retratado no filme. No filme do Gandhi, a esposa dele tem um papel muito forte. A esposa, as filhas nem aparecem, porque o filme é sobre ele, a demanda política sobre ele e as angústias e o desespero do Larilau, que não tinha espaço dentro dessa família, onde ele tinha que representar um papel na história política do pai. O João de Deus, você pode até pensar que um canceriano que deveria respeitar e amar as mulheres, começando pela mãe dele, pelas irmãs e coisa e tal, abusou das mulheres de quem ele tratava, de quem ele curava, né? O problema do Gandhi com o Larilau é um problema de uma tragédia familiar dolorosa para ambos, para todos. O problema do João de Deus é crime. É, né? João de Deus, o João dos demônios. E eu não sei se dá para trazer Capricórnio como a sombra, porque se fosse Capricórnio como a sombra, eu não tirei o mapa do João de Deus, não tive a menor vontade de tirar. É, poder espiritual, poder de cura ele tem. Eu conheço pessoas que foram curadas por ele à distância, e conheço pessoas que foram curadas por ele lá, e também conheço pessoas que foram lá e acharam que a coisa não funcionava muito bem. Aí eu acho que depende da sintonia que você tem também com o médium, né? Todo mundo tem poder de cura. Cada um de nós tem poder de cura, de autocura e de curar o outro. Pode ser pela oração, agora vai ter outro barulho. Pode ser pela oração, pode ser pela mentalização, pode ser pela. Eu vou ter que me curar desse barulho hoje. É difícil, né? Eu acho que eu vou pegar o meu quarto, onde eu atendo, que eu não atendo aqui, e colocar uma acústica, não para podcast, mas para vocês do YouTube. Vamos lá. O João de Deus, como canceriano,
Talvez se a sombra fosse Capricórnio, ele seria no centro dele um chefe cruel, um chefe ácido, porque Capricórnio é chefia, né? E é a figura do pai. E aí a gente teria que estar, como no caso de Gandhi, abordando a relação dele com os filhos. O que a gente faz? Acho que eu vou dar um intervalo, já foi para 15 minutos, acho que eu vou dar um intervalo, porque eles vão parar daqui a pouco. Mas eu vou voltar falando de Gandhi e João de Deus.